Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim abordar aqui mais um pouco da perspectiva da teoria freudiana numa carta trocada entre dois grandes gênios do século XX, que é o Freud e o físico Albert Einstein. Num ensejo, numa provocação da Liga das Nações, que era então o órgão, digamos, multilateral de Estado que precedeu a Organização das Nações Unidas, a ONU, a Liga das Nações propôs que grandes pensadores, então daquele momento, mais especificamente de 1932, pós Primeira Guerra Mundial e antes da Segunda Guerra Mundial, trocassem, né, ideias a partir de cartas para discutir a questão da paz mundial, digamos assim, em resumo, evidentemente. Quando a Liga das Nações provocou Albert Einstein para escolher alguém para fazer, né, essa troca de ideias em relação não só à guerra, mas sobretudo sobre a paz, Einstein já, né, havia lido parte das teorias de Freud, sobretudo dos instintos. O Einstein escolheu o Freud. E aí, nesse livrinho aqui, ó, do Einstein, digo livrinho pelo tamanho, do Einstein, onde tem várias ideias dele sobre a política, sobre a ciência, sobre a vida, tem uma carta que é Carta a Sigmund Freud. E nessa carta aqui, o Einstein, né, que já havia lido parte da teoria do Freud, ele pergunta, né, por que os homens são levados tão facilmente à guerra, né, e por que os estadistas, né, aqueles que têm o poder político das nações, ao invés de buscarem soluções pacíficas para o não conflito, pelo contrário, buscam conflito. Lembremos que a Primeira Guerra Mundial tinha acabado há pouco mais de uma década e nós já estávamos à beira, né, da Segunda Guerra Mundial e já numa ascensão muito forte do Hitler na Alemanha. O Einstein, que é alemão, né, e o Freud, que é austríaco, né, mas, né, fala alemão. Então estavam fortemente influenciados por essa ascensão de Adolf Hitler na Alemanha, que um ano depois veio a comandar, né, o posto mais alto da política alemã através da via eleitoral, foi eleito, né, para isso. Bem, diante dessa provocação, né, o Freud recebe com muita honra, evidentemente, né, todo dia que se chega uma carta de Albert Einstein com o seu próprio nome na casa da gente, né, e o Freud começa a responder, né, ele vai trilhar justamente naquilo que Einstein o provocou, né, provocou no bom sentido do debate, que foi na teoria dos instintos. Mas, para isso, primeiro o Freud ele vai fazer, digamos, uma digressão psíquico-histórica, podemos dizer assim, né? Onde ele vai de novo em Charles Darwin e vai falar que no início da humanidade, né, a organização coletiva se dava em pequenas hordas, né, pequenas hordas onde um macho, que era o macho primordial, o pai, né, lembramos que em Freud a figura do pai é central, né, esse macho primordial tinha o comando absoluto pela via da violência de todos os membros da comunidade. E a partir desse comando pela força, pela violência, ele tinha a livre satisfação dos seus instintos, tanto dos instintos agressivos quanto dos instintos eróticos. Né? Nesse sentido, sentidos eróticos, estamos falando de sentidos erótico sexual, porque nem todo o erotismo é sexual, né? Na própria teoria freudiana. Num determinado momento, isso Freud vai abordar num livro muito importante, que é o Totem e Tabu, né? Eu sugiro a leitura. O Freud vai abordar a questão de que, em determinado momento, os filhos, né, os filhos desse pai,
da horda primordial, o pai primordial da horda, eles se rebelam, né? Se rebelam devido à violência exercida por esse pai e devido também a somente ele ter acesso à satisfação sexual com as mulheres da horda ali primitiva, digamos assim. Bem, em determinado momento, os filhos vão matar o pai, naquilo que o Freud vai dizer que foi o início do complexo de Édipo, que se deu com a consumação da morte do pai através do parricídio, né? E a partir do parricídio, os filhos fazem aquilo que Freud também chamou que foi a refeição totêmica, que eles devoraram o pai, digamos assim. Bem, para o Freud isso se dá é o início da civilização. Para o Freud isso vai ser o início da civilização. Uma vez porque o assassinato do pai vai criar uma nova ordem dentro da horda, ou seja, não vai ser mais só um determinado indivíduo que vai mandar em tudo e que vai fazer a sua satisfação livre dos instintos, mas agora vai estar na mão de mais pessoas o comando dessa horda, digamos assim. Estamos falando em tempos primitivos muito remotos, não é? Bem, a partir disso não vai poder ser mais a guerra de todos contra todos. Terá que haver alguma lei, tanto na satisfação erótica quanto na satisfação agressiva, né? Uma parte, isso vai se dar pela divisão, digamos ali, de parte do poder da horda, e outra também porque vai haver um sentimento de culpa. A morte do pai pelos filhos vai consumar nos filhos um sentimento de culpa. Isso está tudo em Totem e Tabu. Bem, mas vamos pular o Totem e Tabu e vamos para cá. Aqui nesse livro aqui, que é o volume 18 das obras completas do Freud, onde tem o Mal-Estar da Civilização, no qual a gente fez um vídeo anterior, tem a resposta do Freud, que se chama Por que a Guerra?, que é uma resposta do Freud ao Einstein. Bem, partindo desse princípio, então, que daí já se estabeleceu, digamos, uma coletividade, digamos assim, uma coletividade primitiva, evidentemente, daí vai derivar, digamos assim, falando em termos do século XX, vai se derivar um progresso cultural, um progresso civilizatório que o Freud vai abordar no Mal-Estar na Civilização. Bem, a partir desse progresso civilizatório, o Freud vai dizer os instintos não acabaram, né? Esses instintos eróticos e os instintos agressivos, ele vai chamar nessa carta de instintos de destruição. Em alguns livros a gente vai ver que é instinto de morte, como Além do Princípio do Prazer, que é outra obra fundamental do Freud. Esses instintos de destruição, eles vão permanecer. Porém, eles não vão se dar mais com o domínio do pai primordial da horda, né, numa relação primitiva. Agora vai ser através do direito. O Freud vai dizer que o direito é a violência da comunidade contida nos marcos da civilização e da cultura. Então ele vai dizer isso. E que as nações são alicerçadas no direito, ou seja, na violência da comunidade sob as regras da nação e das instituições como um todo. Bem, aí ele vai dizer o seguinte, bom, mas onde entra a guerra aí? Bem, a guerra para o Freud, ela não vai ser só um acionamento do instinto de destruição, usando um termo desta carta. Porque numa guerra, para um determinado líder, um conjunto de líderes, um conjunto de instituições conseguirem convencer uma nação, ou seja, convencer a comunidade desta nação de que a guerra é importante, ou seja, a destruição e a morte da outra nação, do outro povo, é uma questão importante, ela também vai recorrer a noções de afeto, a noções eróticas de afeto, ou seja, destruir a outra nação, matar as pessoas da outra nação, vai significar a manutenção da vida
da outra nação, ou seja, da nação que quer se defender. Então a guerra, além dos dispositivos de poder econômico, disputa de dinheiro, disputa de poder em si, né, que isso é intrínseco da guerra, mas não é isso que o Freud queria abordar. O Freud queria abordar uma questão psicológica, né, e fazendo através de um estudo psicanalítico disso, de como que se dá esse dispositivo a partir dos instintos, a questão da guerra. Então o que o Freud diz? Olha, a guerra ela é parte da agressividade do ser humano. E a guerra como instrumento político, ele vai se dar, digamos, numa mescla desse instinto agressivo do ser humano com, digamos, recorrer, né, a sentidos de afeto, né, porque a nação, o Freud vai dizer, olha, como é que uma nação se mantém coesa? A partir dos afetos dos seres humanos. Os afetos de quem fala a mesma língua, de quem está sob a mesma lei, né? Claro, embora o Freud ainda vai colocar, bom, mas há diferenças, dentro da comunidade há diferenças de poder, do homem sobre a mulher, do pai sobre o filho, do senhor sobre o escravo, etc, etc. O Freud não vai entrar no debate que a nação e a comunidade é uma só, não, ele vai, nessa mesma carta, vai exaltar as diferenças. Bem, diante dessa perspectiva, ele vai mandar para o Einstein, mas a carta, num primeiro momento, ela parece extremamente pessimista e, evidentemente, a década de 30 na Europa, sobretudo na Alemanha, era um período extremamente pessimista, por óbvio, né? Ascensão nazifascista na Europa, nazista na Alemanha, mas o Freud vai dizer, não caberá, digamos, a nós, e quando ele diz a nós, não é ele ao Einstein, mas a comunidade política e os intelectuais, digamos, abolir a agressividade. Nesse mesmo texto ele faz uma crítica aos bolcheviques, ele vai dizer que os bolcheviques têm a ilusão de um dia poder acabar com a agressividade humana em nome da paz, da prosperidade coletiva. É uma passagem pequena, mas há uma crítica aos bolcheviques. No mesmo texto ele diz assim, mas enquanto os bolcheviques não terminam com a agressividade humana, eles estão cercados de armas contra o inimigo capitalista, digamos assim, né? Mas é uma crítica sobre de como que a esquerda vê, como que a esquerda despreza a questão, né, do instinto dentro da psique humana, não era uma questão política que o Freud abordava. Bem, então ele vai dizer, olha, caberá a quem pode pensar nessa problemática, não extinguir a agressividade humana, isso é impossível, mas canalizá-la para outros aspectos. Né? Porque para o Freud o instinto de destruição não é pura e simples destruição, até porque os instintos, tanto os eróticos quanto os de destruição, ou os de morte, alguns textos, eles vão, digamos, se mesclar. E o Freud vai dizer, um não consegue, digamos, agir sem o outro, né? O amor não consegue agir sem o ódio não consegue agir sem o amor. Bem, gente, eu espero ter colocado essa questão importante. Não é todos os dias que a gente pode comentar, né, troca de cartas para um tema tão importante que é a guerra e a paz e a política internacional, sob a perspectiva de Albert Einstein e de Sigmund Freud, e eu espero que vocês tenham gerado um interesse e tenham o interesse de ler essas duas cartas, que elas devem ser no máximo 12 páginas, as duas junto, mas tem um conteúdo extremamente rico e interessante. Mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês de me ouvirem. Eu espero, se não ter gerado certezas, algumas dúvidas, que é o principal. A dúvida é principal, ela é melhor que a certeza.